e você verá Deus operar sinais e maravilhas e milagres sobrenaturais na sua vida. Muitas das vezes dizendo: e agora? O que será da minha vida? E agora o que eu vou fazer? E se a minha vida está bagunçada, se a minha vida está desorganizada, se a minha vida está em completa desordem, não há milagres. Meu precioso irmão, você quer evitar perdas e prejuízos? Comece a implantar a lei da organização, ou comece a fazer uso do princípio da organização em todas as áreas da sua vida, e você verá Deus operar sinais e maravilhas e milagres sobrenaturais na sua vida. Porque onde há desordem, onde há bagunça, não vai existir nenhuma chance de milagres. Onde há organização, haverá muitos prejuízos e muitas perdas. Essa é a nossa temática de hoje. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 14, nos fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes operados pelas mãos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele era extremamente organizado. E toda pessoa organizada, ela leva consigo um planejamento. Ou seja, independente das situações, independente das circunstâncias, elas nunca pegavam Jesus de surpresa. Elas nunca assustavam o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Como ele era organizado, ele era comprometido. Por ser comprometido, ele tinha sempre um planejamento estratégico. E quando as dificuldades vinham, quando os momentos ruins chegavam, quando as adversidades apareciam na frente do Senhor Jesus, ele não se desesperava. Ele não ficava que nem eu e você, muitas das vezes, dizendo: e agora? O que será da minha vida? E agora o que eu vou fazer? Não. Jesus sempre sabia o que fazer. Jesus sempre sabia como as coisas iriam terminar. Por quê? Porque ele era organizado, ele era comprometido, ele era disciplinado e ele era um homem que sempre levava o seu planejamento feito. Vamos observar aqui, João capítulo 6, versículo 5 a seguir. Diz assim: Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Observe que o versículo 5 realmente está nos dizendo que toda pessoa organizada, ela vai ter um planejamento estratégico pronto. E quando a dificuldade chegar, ela vai ser a única pessoa que sabe o que tem de fazer, que sabe o que tem de ser feito. Vamos observar o contraste agora entre Jesus e Filipe. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Está vendo? Filipe não era organizado. Filipe não carregava consigo um planejamento estratégico. Então, quando as dificuldades chegavam diante de Filipe, ou quando alguém colocava um problema nas mãos do Filipe, ele se descabelava, ele se desesperava, ele entrava em conflito, ele entrava em confusão. Por quê? Ele não sabia o que fazer, ele não sabia como resolver. A pessoa que é organizada, a pessoa que é comprometida, ela sempre tem um planejamento estratégico. Então, na hora da dificuldade, ela não sofre. Por quê? Ela já sabe o que fazer. E toda pessoa organizada, ela sempre sai na frente. Como ela sabe o que fazer, ela tem capacidade de solucionar problemas. Então ela consegue antever as coisas, ela consegue antecipar as coisas. E nós sabemos, todo aquele que antecipa, ele acaba governando. Então não é à toa que Jesus sempre governava, Jesus sempre liderava. Por quê? Por causa da organização, por causa do comprometimento, por causa do seu planejamento. Nada abalava Jesus, nada assustava Jesus. Já quando ele tentou compartilhar o problema com um dos seus discípulos, que era Filipe, Filipe disse: mas nem que se nós comprássemos 200 denários de pão, nós conseguiríamos alimentar esse povo. Nós não conseguiríamos deixar eles bem satisfeitos. 200 denários de pão
só conseguiria dar um pequenino pedaço para cada um. E Jesus, ele não dá pedaços para ninguém. Jesus, ele nos satisfaz. Jesus, ele nos dá com abundância. A falta de organização, a falta de comprometimento faz com que todas as áreas da minha vida virem uma desordem. E se a minha vida está bagunçada, se a minha vida está desorganizada, se a minha vida está em completa desordem, não há milagres, não há operações, não há intervenções de Deus. Então só resta para mim a confusão, só resta para mim o desespero. Quando as lutas chegam, quando os problemas chegam, eu não sei o que fazer. Por quê? Está faltando organização. Se a organização é implantada, tudo começa a mudar, tudo começa a melhorar. Porque onde há organização, aí há milagres, aí grandes moveres da parte de Deus. Veja como Jesus, ele era organizado. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem, no meio de tanta gente, uma pequena quantidade assim? Observe que esse André, irmão de Simão Pedro, também era desorganizado. Porque a pessoa desorganizada, independente da provisão que apareça na vida dela, ela vai dizer: isso não é suficiente, isso não dá. Mas continuamos aqui. Versículo 10. Então Jesus disse: fazei com que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Está vendo como Jesus é organizado? Enquanto o André está se descabelando, enquanto o Felipe está em completo desespero, Jesus está coordenando a situação. Jesus já sabe como aquilo vai terminar. Então ele, que é extremamente organizado, ele dá uma ordem para os seus discípulos dizendo: o primeiro passo aqui não é providenciar o pão, não é providenciar o peixe. O primeiro passo aqui não é operar um milagre. O primeiro passo aqui é organizar. Antes de nós alimentarmos este povo, nós vamos fazer com que esse povo se assente. Nós vamos fazer com que esse povo se acalme. Nós vamos fazer com que esse povo se assente em pequenos grupos. Aí sim eu vou operar um milagre. Jesus não opera milagre onde há desorganização. Primeiramente, ele organiza as coisas, ou ele manda organizar as coisas, para que depois ele opere um milagre. Versículo 11. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os seus discípulos e para que os que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada então se perca. Observe, Jesus era tão organizado. Por ele ser organizado como era, ele não tinha prejuízos, ele não tinha percas. Olha como Jesus trabalhava, olha como Jesus agia. Quer ver a manifestação de Deus na tua vida? Quer ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida? Não tenha mais a mentalidade de André e nem mesmo a mentalidade de Felipe. Não deixe que as dificuldades peguem você de surpresa, a ponto de você ficar em desespero, sem saber o que vai fazer da sua vida. Utilize os ensinamentos de Jesus, aplique na sua vida os mesmos princípios que Jesus aplicava na vida dele. O povo queria ver milagres, Jesus queria ver organização. Jesus mesmo disse: se vocês se organizarem, eu vou operar milagres. Enquanto o cenário não estiver organizado, enquanto o povo não estiver organizado, enquanto estiver bagunça, eu não vou multiplicar nada, eu não vou operar milagre em nenhuma área das suas vidas. Como o nosso Deus é tremendo. Quer evitar perdas? Quer evitar prejuízos? Organize a sua vida hoje mesmo. Comece a organizar a sua vida hoje mesmo. E você verá as mãos de Deus intervindo ao seu favor, como você nunca viu. Deus te abençoe. Aplica este princípio bíblico na sua vida e seja um homem, seja uma mulher de Deus, completamente abençoados, vendo as intervenções de Deus sendo manifestadas na sua vida em todos os dias, em todas as horas. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.